Só que a nossa ideia era na primeira semana vender 10 kits, né? 10 kits. Cada kit era 5 marmitas, 5 caldos, 5 sucos, né? E aí na semana seguinte a gente já subiu para 40 kits. Foi. Olha aí. A aceitação foi muito boa. Porque, como ela disse, né, era tudo mato. Você não tinha essas opções aqui em Cuiabá, era bem restrito. E vamos dizer, o material de venda de vocês, ele não era de fato uma marmita fit. Ele era uma marmita saudável, Era sem química, sem conservante. Exatamente. Porque assim, a gente também já desde Que o aí foge começo, do glúten, né? Principalmente. sim, desde o começo a gente deixou de usar essa expressão fit, porque ela estava muito arraigada na mente do consumidor de que é algo sem sabor. Uhum. E a gente queria vir desde lá a gente já tentou vir desconstruindo essa ideia de que comer saudável, como a gente comia antigamente, né? Então, é isso. E aí foi criada a Espia aí. A espia aí, que não era espia aí. Era, não sei de onde que a gente tirou o nome, era espia aí, o que é esse fit? Era um quebra-língua. Era um quebra-língua, né? E aí a gente foi evoluindo e tal, e só deixou espia aí, Foi virando só o apelido. só apelido. E a Espia aí chegou a ter, foi quando eu conheci vocês, né? Ela chegou a ter sede, ela chegou a ter local ali, vocês abriram para atendimento, de fato. Foi, Como é que foi essa história? exato. A gente ficou um tempo, alugou uma casa no Boa Esperança, e ali a gente tinha uma estrutura, onde a gente atendia os clientes de modo, assim, a gente produzia durante a semana, e geralmente final de semana, sexta e sábado, os clientes iam lá retirar, né, os combos. A gente trabalhava nesse modelo de entrega. E aí foi evoluindo e tal, e aí a gente abriu um ponto, um espaço aberto, né? A gente sentiu essa necessidade. Só que quando a gente abriu o espaço aberto, antes disso a gente trabalhava só eu e a Michelle. A gente dava conta da produção. Por mais que ela era grande, a gente ainda conseguia dar conta. Só que quando a gente abriu o espaço, a gente sentiu muita dificuldade de qualificar a mão de obra. E tava vendo uma estatística, não vou conseguir achar agora a fonte, mas 37% dos empreendedores reclamam da mão de obra. Eu vou refazer. Dos principais problemas que os empreendedores, os empresários encontram, dentre todos, 37% reclamaram da mão de obra. Ou seja, é o principal problema hoje encontrado entre os empresários. Sim. Está cada dia mais difícil encontrar gente para trabalhar, né? Muito. Exatamente. Desde aquela época que a gente estava no Boa Esperança, a gente já sentia essa dificuldade. Só que a gente achava que era por ser uma casa, quem fosse trabalhar com a gente meio que não valorizava Entendi. o nosso negócio, Eu né? entendi. E não era uma característica do mercado, né? Por ser talvez um estado essencialmente agrícola, onde a mão de obra é majoritariamente absorvida por esse mercado, né? Quem trabalha no ramo de serviços sente isso. Então, quando a gente foi para o ponto aberto, ali no Araés, a gente sentiu essa dificuldade de qualificar, porque assim, a alimentação saudável requer mais processos que a alimentação tradicional. É muito mais atenção. Muito mais E na verdade, recados. sim, se a gente pensar na industrialização, ele é o processo de agilidade e produtividade, né? Sim, Você quer ser mais ágil, quer ser mais produtivo, você industrializa, você põe máquina, você exatamente. põe conservante, você põe tudo. Isso também vem para gastronomia, né? Exato. Então você quer, sei lá, na logística, por exemplo. Na logística, você quer agilidade, você quer confiabilidade, você põe máquina, você põe esteira, você põe. Você vê os galpões, que coisa feia. Os galpões da Amazon é quase todo automatizado, eles têm até robô separador já, né? Exatamente. Então quer dizer, você quer e partir para essa produtividade cada vez maior, industrializa. Aí você fala que o nosso foco era, de fato, uma comida saudável, sem conservantes. Ela exige mais tempo, ela exige mais atenção, mais cuidado, né? Ela é na Exatamente. contramão dessa produtividade. Sim. Em contrapartida, ela entrega uma qualidade muito maior, Sim. né? Sim. Tem bastante processos dentro da produção de alimentação saudável que você consegue fazer processos serem agilizados, com multiprocessador, essas Sim. coisas. Mas assim, ainda depende muito da mão de obra, no sentido de você fazer esses processos andarem. Então, delegar para você conseguir pensar mais. Então, o cliente chegava lá, comia uma panqueca lá na frente e na semana seguinte a gente já não conseguia entregar com aquela qualidade ou por quê? Porque o funcionário que estava lá já não está mais. Então,
Eu senti muito, assim, pegando o gancho do que você falou, eu senti muito a questão da qualificação, mas não para as pessoas não terem a qualificação, porque eu estava disposta a ensinar, a empresa estava disposta a ensinar. Entendi. Porém, as pessoas, pelo menos as que passaram na nossa cozinha, elas não estão dispostas mais a aprender. Não estão dispostas a ter processos que levam, às vezes, 3 vezes mais o tempo do que um processo tradicional. Porque eu nunca vou entregar algo pela metade. O que eu não dou conta, o que eu não quero comer, eu não quero servir. E o servir, para mim, é muito sagrado. Você Entendi. disse aqui. Eu nasci para servir. Eu amo servir as pessoas. Então, entregar uma panqueca para alguém, para mim, eu fazia com vontade, com maestria. E a gente não encontrava isso. Então, entre ter o meu sonho ali, a idealização de um sonho realizado, que era a loja, né? A gente chamava de loja, a estrutura aberta, que a gente montou câmara fria, a gente tinha maquinários, a gente tinha tudo. O local dos sonhos. O local dos sonhos. Eu fiz um vídeo, eu tive a cozinha dos sonhos. Porém, nós não tínhamos vida. Começava a escurecer, pôr do sol no domingo, meu coração já começava a acelerar.